noite, eu me chamo Arlene Rodrigues de Souza, estudante do 5º período de Direito da Faculdade Pitágoras. Hoje venho aqui falar sobre o contrato de mandato. O que seria esse contrato? O que significa mandato? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um conceito de contrato de mandato. Segundo Caio Mário da Silva Pereira, o mandato é o contrato pelo qual uma pessoa, mandatário, recebe poderes de outra, mandante, para, em seu nome, praticar atos jurídicos ou administrar interesses. Ou seja, existe um mandante, que é a pessoa que determina alguém, que seria o mandatário, com poderes, para praticar atos jurídicos ou administrativo, certo? Dois são os sujeitos do contrato de mandato. O primeiro sujeito é o mandante. O mandante, aquele que manda. É ele que outorga poderes para que outrem, em seu nome, pratique atos ou administre interesses. O segundo sujeito é o mandatário. Trata-se do indivíduo que assume a obrigação de vincular o mandante. Quais são as obrigações do mandante? O mandante tem obrigações. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lhe pedir. O mandatário tem obrigações? Sim, o mandatário tem obrigações. Quais são? Qual é a obrigação do mandatário? Agir em nome do mandante, dentro dos poderes conferidos na procuração. Aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e em indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer. Prestar conta de sua gerência ao mandante. No caput do artigo 654 do Código Civil, estabelece expressamente que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Ou seja, qualquer pessoa capaz são aptas para dar procuração, né? Isto contendo a assinatura do outorgante, que é aquele que determina pela sua vontade que uma terceira pessoa haja sobre as suas responsabilidades, né? E mais adiante, no artigo 666, diz o seguinte, né? O maior de 16 anos e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Então, o relativamente incapaz, que são os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, eles podem ser mandatários. Eles podem fazer essa mediação entre o mandante e a pessoa que irá também estar inserido no contrato de mandato. Então, esse mandatário ele pode desenvolver algumas funções, né, sendo orientado pelo mandante. Por exemplo, o mandante quer fechar a conta do banco, então ele designa o mandatário de 16 anos, 17 anos. Ele pode ir ao banco, né, mediante procuração, e resolver essa situação. Em outras questões, diz também que, se por acaso o mandatário contrair despesas e perdas em relação ao contrato de mandato que se estabelece dentro da relação do mandante e mandatário, esse menor ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem responsabilidade de arcar pelos prejuízos da mediação, né? Então, o mandante, ele tem total responsabilidade por todas as ações desse contrato de mandato. Mandato conjunto. O que seria esse mandato conjunto? Vamos lá? O mandato conjunto é aquele em que a atuação dos dois ou mais mandatários é concomitante, hipótese em que a ausência de um dos mandatários importa em ineficácia do ato, salvo ratificação posterior do mandante. Então, é necessário os dois mandatários ou mais na mediação do contrato de mandato. Então, as pessoas que são mandatários, elas têm funções que uma depende da outra. Então, existe aí mais pessoas mediando um negócio jurídico, que seria o contrato de mandato. E o que seria mandato fragmentário ou fracionário?
Vamos lá no conceito, né, deste mandato. Podem os mandatários serem designados para atos diferentes. Ou seja, dentro da função, cada mandatário vai realizar uma tarefa diferente, né? Mas com o objetivo comum, que é a realização do contrato de mandato. Cada um desenvolve a sua função para que, no final, este contrato seja eficaz. Mandato sucessivo, para atos sucessivos. Caso a pluralidade não seja de mandatários, mas sim de mandantes, estabelece o artigo 680. Nós vamos falar, né, nesse caput sobre a pluralidade de mandantes e não de mandatários, de quem vai determinar as funções para mandatário. Então, no caput do artigo 680, diz o seguinte: se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas, ou seja, duas ou mais pessoas outorga a alguém que seria mandatários para desenvolver a ação. E para negócio comum, cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo direito regressivo pelas quantias que pagar contra os outros mandantes. Então, nesse artigo, diz claro que cada mandante será responsável pelo mandatário, né? Nesse contrato de mandato, existe mais mandantes que irá cada um responsabilizar pelos atos e também designar para a mediação desse contrato de mandato os mandatários para desenvolverem as funções determinadas, né? Então, nós vimos lá atrás sobre mandato solidário, conjunto, onde a figura do mandatário é uma ou duas ou mais pessoas envolvidas nesse negócio jurídico. Aqui nós estamos vendo no mandato sucessivo a figura dos mandantes, ou seja, dois ou mais mandantes outorgando pessoas que serão mandatárias para desenvolver ações, né, a pedido de mais mandantes, certo? Então, aqui fica o conceito de mandato sucessivo para atos sucessivos. Característica do contrato de mandato. O contrato de mandato é, como visto, uma modalidade contratual típica e nominada de grande ocorrência prática. Quanto à natureza da obrigação estabelecida, o mandato é um contrato tipicamente unilateral, uma vez que implica, a priori, obrigações apenas de uma das partes, certo? Então, é um mandato, né? É um contrato de grande ocorrência prática, ou seja, existe corriqueiramente esse ato, e que a natureza, né, desse contrato de mandato é tipicamente unilateral, né? Porque, a princípio, apenas uma das partes tem obrigações. Mas, ainda sobre característica do contrato de mandato, também o contrato se enquadra na classificação de contrato bilateral imperfeito, que é aquele que pode eventualmente, durante a sua execução, gerar efeitos à parte contrária, certo? Então, aí são duas pessoas envolvidas nesse contrato de mandato com obrigações. Sendo assim, no artigo 658, diz: o mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou, na falta deste, por arbitramento. É importante salientar que o mandato é um contrato consensual,
uma vez que se concretiza com a simples declaração da vontade, não dependendo, em princípio, da prática de qualquer ato. E, para finalizar, eu trago aqui a figura do contratante, né? Quem é esse contratante? Né? O contratante tem influência decisiva para a celebração do negócio, sendo razoável afirmar, inclusive, que a pessoa do contratante se torna um elemento causal do contrato, né? Então, a pessoa que vai, de certa forma, estar se beneficiando também dessa celebração do negócio jurídico, ela é uma figura, né, decisiva nesse negócio jurídico. É importante a figura do contratante dentro desse contrato de mandato nesse negócio jurídico. Não poderia deixar de abordar que o contrato de mandato é um contrato causal, vinculado, portanto, a causa que o determinou pode ser declarado inválido se tal causa for considerada inexistente, ilícita ou imoral. Então, portanto, eu deixo aqui a minha pequena colaboração em relação ao contrato de mandato. Espero que todos tenham apreciado esse momento e o meu muito obrigada.